Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos aqui mais uma vez. Eis eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi para repercutir um pouco os temas dessa semana. Quem está assistindo a gente aqui no Facebook ou então lá no nosso site, no petitjornal.com.br, está vendo aqui as mudanças de rostos, não é isso, Tanguy? Isso tem a ver com o nosso primeiro tema da pauta? Não, isso tem a ver com o fato de que em breve a gente vai poder pagar por essas coisas, porque agora vai ter uma moeda do Facebook, é isso? Vai ter uma moeda do Facebook. Conta pra gente. A moeda do Facebook vai ser a Libra. Libra? Já é a Libra mais valorizada de todos, né? Que a outra tá passando pelo Brexit. A outra, no caso, é um pound, não é Libra. Libra é a tradução para a língua de Camões. Então, mas a gente tá falando da língua de Camões. Tá falando da língua de Camões? Nós estamos. Então, no caso da Libra, a gente tá falando aí de uma moeda que agora o Facebook vai oferecer, que vai facilitar muito as transações, principalmente internacionais. Imagina, você tá lá no Japão, né? Eu tô aqui no Brasil e tal. Aí eu quero mandar dinheiro pra tu. Mas aí é caro mandar. Tem que pagar taxas, tem que pagar um monte de impostos e tal. Aí eu posso chegar no Facebook, agora vai ter uma wallet, uma carteirinha no Messenger e no WhatsApp, e aí eu compro uma determinada quantidade de libras e mando pra você por WhatsApp. Entendi. E aí você vai poder usar essa moeda para fazer as suas compras e tal à vontade. Até porque o Facebook já pegou como parceiros o PayPal, o Uber e a Mastercard, entre outros. Então você já pode usar o Mastercard para fazer suas compras, já pode usar o PayPal para fazer suas compras, ou eventualmente pegar uma corrida de Uber com essas libras que foram compradas e enviadas por você. Então vai ser o mesmo esquema do Bitcoin, né? Também blockchain, com aquela segurança toda. Exatamente. A loja... Não vai ter um lance de emissão também, como é moeda normal. Não. Você está falando aí de algo que vai ter um padrão realmente de segurança. Inclusive o Facebook está abrindo uma empresa para isso, uma empresa que vai ser sediada na Suíça, inclusive que ele tem outros parceiros. A Calibra vai ser sediada em Genebra, e essa empresa vai ter ali a capacidade, inclusive, de estar separada do Facebook, por uma questão até de sigilo de informações. Eles estão tendo esse tipo de preocupação. Já será válida a partir do ano que vem, o que é, sem dúvida alguma, revolucionário e vai incomodar muito os governos, porque você está falando de perda de arrecadação e do próprio sistema bancário, que vai perder ali uma arrecadação em cima de taxas, um ganho em cima de taxas que é bastante representativo. Sabe o que eu achei fofo? O que, cara? O Facebook dizendo assim, mas fica tranquilo que se você comprar Libra, a gente não vai usar os seus dados da moeda para te oferecer nada, para te oferecer produtos. A gente jamais faria isso. Eu fiquei bem tranquilo nessa hora. Que bom, cara. E me diz uma coisa, pra que serve esse filtro aí, cara? O que esse filtro tem a ver com o nosso bate-papo hoje? Não sei, tem alguma coisa a ver? Pô, cara, não teve o cara lá do Paquistão? Tu não ia falar do cara do Paquistão que falou aí com os filtros ligados? Na verdade, um governador, né, do Paquistão. Obviamente eu não sei de que província, de que departamento, que estado que ele é, mas ele fez uma live, né, pra falar sobre uma reunião, na verdade, né, no final das contas era uma reunião, e ele esqueceu o filtro ligado, né? Então, no final das contas, ele acabou aparecendo a reunião inteira com cara de gatinho. Ah, entendi. Né? Então, você imagina, né, o cara fazendo uma reunião importantíssima sobre as verbas de educação, né? E quem estava vendo o cara pela live no Facebook estava vendo o cara com cara de gatinho. E a gente estava aparecendo agora com essas máscaras por causa disso. Você queria ilustrar justamente como é que seria uma situação. Não tinha visto. Então você não tinha percebido não, né? Não reparei. Você aparecendo com chapéu, com a barba azul. Não reparei. Não reparou, né? Tá bom. Mas vem cá, você falou que, vai estar no Japão, vai poder mandar dinheiro, não sei o quê. Era por causa do outro assunto ali que é Hong Kong, que é ali pertinho, é isso? Hong Kong e Japão são países diferentes, assim. São países diferentes, mas eu falei que é perto. O que eu falo, Brasil é perto do Uruguai. Brasil é perto do Uruguai. Tá. Então, assim, na verdade, o Brasil é mais perto do Uruguai, porque o Uruguai já foi uma província rebelde do Brasil. Aliás, ainda é, né? Ainda é uma província rebelde. Ainda é uma província rebelde. A gente não tem audiência no Uruguai mesmo, então paciência, né? Se tiver, acabamos de perder os três. Os três. O Mujica devia ouvir a gente. Você acha, cara? O Mujica também, você fala isso, ele tá tranquilaço também. Legalizou maconha, pra ele tudo tá bom. Cara, mas o Mujica não deve ter internet na casa dele. É verdade. Será que tem Wi-Fi no Fusca? Aquele Fusca azul? Aquele Fusca azul tem Wi-Fi? Mas enfim, voltando aqui pro fio da meada, né, em Hong Kong a gente teve aquelas manifestações enormes que foram para pedir que não fosse aprovada uma lei que estava sendo proposta pelo governo de Hong Kong. E aqui um ponto importante lembrar, o Daniel está falando que o Uruguai é a província rebelde do Brasil. Hong Kong tem um status especial com relação à China, inclusive é culturalmente um pouco diferente, porque foi até 1997 um protetorado britânico. Você está falando de séculos de protetorado, Sim, né? séculos. Foram, na verdade, 155 anos, para ser mais exato, né? Então, entre 1842 e 1997, foi um protetorado britânico. Então, foi, inclusive, durante muito tempo, o refúgio, por exemplo, para dissidentes chineses. O cara queria sair da China e ele ia para Hong Kong. E ele, portanto, ele tinha uma série de liberdades individuais que na China, na República Popular da China, ele não tinha. E a regra é que ao longo de 50 anos, desde a Devolução, ou seja, 97 até 2047,
Hong Kong vai ter regras especiais, então tem que ter um regime capitalista, tem que ter uma série de garantias de liberdades individuais, mas o governo é sempre um governo pró-Pequim. A escolha é sempre feita pró-China. Isso acaba colocando uma questão importante, que é, muitas vezes a China pressiona por determinadas regras para Hong Kong que a população não concorda, que a população ela considera que aquilo é uma intervenção, uma interferência no seu modo de vida. O que a gente teve nos últimos dias, portanto, foi uma proposta do governo de Hong Kong, alinhado com a China, de facilitar a extradição, ou seja, pessoas que cometessem crimes, aqui eu vou deixar entre aspas, tá? Crimes em Hong Kong poderão ser extraditadas, deportadas para a China com uma facilidade maior. Na verdade, para qualquer lugar, mas principalmente para a China. Qual o risco disso? Você poder mandar, por exemplo, dissidente político. Claro. O cara falou mal da China lá em Hong Kong, atualmente ele está protegido. Ele poderia ser mandado para a China para ser julgado na China. As manifestações foram enormes. A gente está falando de uma população de 7 milhões de pessoas, 2 milhões foram para a rua em alguns dias. E a Carrie Lam, que é a governante, acabou voltando atrás. Estava claro que ela queria renunciar. E assim, você fica imaginando a situação dela. Até pouco tempo a gente estava se colocando no lugar da May, né? E o lugar dela, a posição ela teve que voltar atrás, ela pediu desculpas, disse que estava ouvindo a população de Hong Kong. Aparentemente ela queria renunciar e o que a China disse não vai renunciar nada. Não tem renúncia, você vai continuar. Então a situação que a gente tem em Hong Kong nesse momento é essa e a população naturalmente continua indo às ruas para pedir a renúncia da Carrie Lam. Escolha é uma coisa que na China é meio diferente, né, de outros lugares do mundo. Tipo, ela quer renunciar, a escolha dela, a decisão dela, mas na China você não tem direito a fazer a sua própria escolha, é isso? Não, você pode, desde que a escolha coincida com aquilo que a China quer. Entendi. Se for coincidente, você pode escolher à vontade, eles ficam felizes. Mas se não coincidir com o que o regime quer... Não, mas aí é porque pode gerar problemas, entendeu? Tá. Até uma questão de saúde para ela. Melhor ela... Ela pode ter problemas de saúde, se ela tiver escolhas diferentes do regime. Sim, aí pode complicar. Eu queria deixar um abraço aqui para os nossos censores chineses e deixar claro que tudo isso que foi dito até agora é a opinião do Tanguy apenas. Sim, apenas minha, porque eu não tenho medo de esconder minhas opiniões, porque eu estou no Brasil. Vem cá, e o BNDES, mudou o presidente? Rapaz, confusão do BNDES, né? Acho que todo mundo acompanhou. Contei, eu fiquei sabendo agora que o Joaquim Levy é petista, né? Pois é, o Joaquim Levy foi ministro da Fazenda da Dilma, o Joaquim Levy trabalhou no Ministério da Fazenda também durante a gestão do Palocci. No momento em que o PT queria mostrar que não era tão petista assim. Sem dúvida, sim. Em 2 momentos, inclusive, que o PT queria ser um pouco mais ortodoxo, um pouco mais disciplinado do ponto de vista fiscal. E o Jair Bolsonaro, o presidente, já vinha mostrando algum tipo de inquietação em relação ao Levy há algum tempo. Até em relação à própria equipe econômica, você já tinha ali algumas discordâncias e acho que todo mundo acompanhou aqui na última semana. O Jair Bolsonaro disse que estava por aqui com o Joaquim Levy e que se ele não demitisse o Marcos Pinto, que era um diretor que tinha sido nomeado para a área de mercado de capitais do BNDES, ele demitiria o Joaquim Levy. O Joaquim Levy, diante disso, reagiu se antecipando e pedindo boné, pedindo para renunciar. E aí tem toda uma discussão, né? As críticas em torno do Levy passariam, primeiro, pelo fato do Levy não estar apoiando as privatizações na velocidade que o governo desejaria. O BNDES tem essa tradição de ajudar em processos de privatização, inclusive com a construção de modelagem. Além disso, o BNDES tem uma grande quantidade de ações de outras empresas. O BNDES tem mais de 10% das ações da Petrobras. O que é impressionante, né? É a maior empresa do Brasil. O BNDES tem uma participação expressiva da Vale, tem uma participação expressiva da JBS, entre outras empresas. E aí há um interesse também do governo de vender essas ações, ou pelo menos uma parte dela, mais ou menos como a Caixa Econômica Federal já está fazendo. Inclusive a Caixa anunciou que está aberta essa semana quem quiser comprar ações da Petrobras que são da Caixa Econômica Federal. Além disso, existe todo aquele mito em relação à caixa preta do BNDES, de que o BNDES não seria transparente e tal. Parece que saiu, cara, a caixa preta. A caixa preta... Na realidade, essa discussão ficou muito poluída ao longo dos últimos anos. Desde 2013 aconteceu uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o BNDES não se enquadrava nas regras de sigilo bancário dos demais bancos, justamente pela sua especificidade de ser controlado pelo governo. O BNDES avançou muito no que diz respeito à transparência de informações. Efetivamente, alguns empréstimos concedidos no passado foram muito ruins. Basta pensar que sempre é citado o exemplo de Cuba, da Venezuela e de Moçambique, que são 3 exemplos de empréstimos que não foram pagos, que estão calotados, literalmente. Então, sim, houve um prejuízo, houve um equívoco e, eventualmente, o uso político. Mas aí a gente está falando do passado, né? A gente está falando de operações que, bem ou mal, já são mais ou menos conhecidas e que se já tem muita informação sobre o que está acontecendo por ali. Mas o governo considerou que não houve ali
a velocidade necessária em abrir a tal caixa preta do BNDES. Aí foi escolhido um substituto, um jovem substituto, o Gustavo Montesano, que estava trabalhando na Secretaria de Desestatização, de Privatização, imediatamente abaixo do Paulo Guedes, e está muito claro o recado de que é para tentar acelerar aí o papel do BNDES como agente que constrói modelos de privatização para serem realizados daqui para frente, como Correios e algumas empresas que têm sido colocadas. Aliás, Correios que tem sido curioso, né? Porque o Bolsonaro também demitiu o presidente dos Correios e o presidente dos Correios disse hoje que não ia sair. É porque ele mandou uma carta. Ele mandou uma carta? Aí a carta não chegou. Entendi. A carta de demissão foi enviada para o presidente dos Correios. Pelos Correios. E aí ele não recebeu. Extraviou. Acontece, né? Porque os Correios parece que estão aí na dianteira desse processo de privatizações. E o outro assunto que eu queria trazer hoje é sobre a eleição do Reino Unido, né? A gente está falando sobre a eleição do cara que vai finalmente tocar o Brexit, né? Que é o grande assunto que a gente teve ao longo dos últimos 3 anos. E quem está de fato na dianteira, né? Tava aquela dúvida e tal. Foram 11 pessoas que se candidataram, né? Lembrando que naturalmente vai ser o líder do Partido Conservador, que é quem tem a maioria no Parlamento Britânico. E, de fato, quem está despontando como grande liderança nesse processo é o Boris Johnson. Irmão do Donald Trump. Isso, irmão exatamente. Gênio, né? Na verdade, que eles vão no mesmo cabeleireiro, aí parece. É o cabeleireiro mesmo. E o Boris Johnson, assim, como é que funciona lá, né? Foram 11 pessoas que se colocaram, né? 11 conservadores que se colocaram na disputa. E aí você junta todos os parlamentares do Partido Conservador e eles vão votando. Aqueles que receberem a menor quantidade de votos vão sendo eliminados, esses votos são reagrupados, portanto você vota mais uma vez. Ontem foi a segunda rodada e o Boris Johnson recebeu 126 votos de 313, ou seja, recebeu 40% dos votos. Já é bastante. Já é bastante. E agora alguns saíram, vai ter mais uma rodada amanhã, a gente tem que ver como é que ele vai se sair, mas a tendência é que de fato ele consiga chegar pelo menos ao final. No final sobram 2, e esses 2, portanto, são submetidos a todos aqueles que são filiados, a base dos filiados ao Partido Conservador. São cerca de 100 mil pessoas que devem aclamar. Se o Boris Johnson chegar, muito provavelmente ele vai ser aclamado como primeiro-ministro. O que me parece um modelo interessante, né? Porque você vai decidindo ali, vai, de certa forma, decantando os nomes que aparecem e no final você abre para todo o partido, né? Os 2 últimos nomes me parece um modelo muito interessante e democrático em termos de escolha do líder do partido, né? Faz todo sentido que os filiados tenham voz, mais ou menos como no Brasil, idealmente, deveria acontecer com as convenções partidárias, sim. Né, para escolher o candidato à presidência da República. A questão, na verdade, é a ordem, né? Quando a gente fala sobre as convenções partidárias, são convenções partidárias para você escolher quem é que vai disputar o pleito geral. Sim. Lá é ao contrário, lá você tem o pleito geral, depois que os partidos são eleitos, você tem na verdade, no caso, por exemplo, da Theresa May que saiu, a sua sucessão ela não é feita pelo pleito geral. Então são modelos diferentes. Eu acho que todo modelo democrático tem problemas, tem vantagens. Claro. A crítica que é feita a esse, particularmente no Reino Unido, é um grupo muito pequeno de pessoas que vai escolher quem é que vai ser o representante, quem é que vai ser o primeiro-ministro de um país com 66 milhões de pessoas. São cerca de 100 mil, talvez, 60 mil pessoas compareçam para votar, um país de 66 milhões de pessoas diante de um desafio desse tamanho, que é o Brexit, que não é algo trivial, é algo realmente grande. E a última coisa que eu queria trazer, já para finalizar, foi a morte cinematográfica do Mohamed Morsi, né? A última coluna que eu fiz foi sobre isso, então recomendo que ouçam. Explica quem é o Mohamed Morsi. Mohamed Morsi foi o primeiro e único presidente democraticamente eleito do Egito. E ele não é militar. Ele não é militar. Na verdade, ele é da ala religiosa do país, ele faz parte da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é um grupo político que foi criado no próprio Egito, se espalhou depois pelo Oriente Médio, mas foi criado no Egito no ano de 1928 e que argumentava pela necessidade de fusão entre política e religião. Política e religião não podem ser separados, eles têm que andar juntos. A ideia é que a política comande a religião e a religião comande a política. São 2 coisas indissociáveis. Ou seja, o oposto de um Estado laico. Exatamente. Na verdade, o que eles dizem é que o Estado laico é uma invencionice ocidental e não serve pra gente, não é pra gente. A gente não tem que ter qualquer tipo de laicidade, né? Esse é o ponto. E aí, quando a gente teve a Primavera Árabe, lá em 2011, finalmente caiu o presidente, né? O presidente caiu em fevereiro de 2011, que foi o Hosni Mubarak, ele estava há 30 anos no poder. Foram abertas eleições, então havia toda aquela questão, a democracia, né, a modernização, o Estado laico, e quem ganhou as eleições foi exatamente um religioso. Ele passou, foi o Mohamed Morsi, ele passou 1 ano no poder e foi derrubado por um golpe militar. De modo que a gente tem a impressão que no Egito a gente anda em círculos, né? Ou é um militar ou é um religioso. E aí, aqueles que deram golpe nele, né, particularmente o grupo do Sisi, que é o atual presidente, acusaram Morsi de absolutamente tudo quanto é crime. Assim, se alguém roubou um pão em algum momento no Egito ao longo dos últimos 4 anos, foi o Morsi, ele está sendo acusado, ele está implicado.
E durante o julgamento, na sala de julgamento, ele passou mal, desmaiou e faleceu. Hoje foi o dia que o Erdogan, o primeiro-ministro da Turquia, prestou solidariedade, né? Disse que, olha, essa morte não foi uma morte normal, tem que ver, tem que investigar. Essa posição, né? Não, porque na verdade durante o governo do Morsi ele era bastante próximo. Né? Sim? Inclusive o próprio Erdogan, ele faz parte do AKP. O AKP é um grupo islamista, é um grupo religioso, é um grupo que... Assim, o Estado é laico, mas veja bem, né? O Estado é laico, mas nós somos todos religiosos. Então, não chega a ser exatamente surpreendente. Mohamed Morsi também chegou a ter ligações com o Hezbollah, com o Hamas e tal. Então, não é exatamente um cara muito querido. Mas são aquelas contradições do Oriente Médio. Ele foi o único presidente democraticamente eleito, muito embora estivesse fazendo uma constituinte dominado por islamistas, para aprovar, portanto, uma nova Constituição que muito provavelmente pesaria as tintas para o lado religioso. E é, no mínimo, curiosíssimo a maneira, logo ele morrer dessa forma, né? Isso aí eu vou sugerir que o Ivan Mizanzuki depois faça um projeto humano para investigar, porque ele também há acusações de que ele não tinha, por exemplo, assistência médica enquanto estava preso. Ele recebeu ao longo desse tempo inteiro, de 2012 até agora, 7 anos, ele recebeu 3 visitas da família, nunca teve qualquer tipo de assistência médica. É possível também que ele tenha passado mal por conta do estresse, por conta da situação pela qual ele estava passando. Claro. É possível. Ou é possível também que ele tenha sido envenenado. Talvez a gente nunca venha a saber. Talvez esse seja um dos grandes mistérios do Egito moderno. Maravilha, acho que é isso, né? Acho que é isso. Convidar os nossos amigos a acessar o site do Petit Jornal, o novíssimo site do Petit Jornal, petitjornal.com.br. Lá tem os nossos vídeos, as nossas colunas, participações por aí, né? Na mídia e etc. Também tem lá o link do Apoia-se. Quem quiser apoiar o Petit Jornal também é bastante importante para a estruturação do nosso projeto, que agora está numa fase nova. Isso aí. É isso? Isso aí. Abraço, gente. Tchau, tchau.